Fala, Dev, beleza? Fala, Rostácio, beleza? Então, continuando aqui a nossa aula sobre struct, agora vamos falar sobre outros dois tipos de struct, que é o tipo de struct em formato de tupla e o tipo de struct sem nenhum formato e sem nenhum dado também. Vou estar mostrando aqui para vocês como que funciona. Essa struct chama tuple struct, porque tem o formato de uma tupla. Struct, ela, a gente cria ela com a palavra reservada struct também, coloca o nome de que vai ser struct, e aí a gente passa entre parênteses ali os nossos formatos daquele dado, em formato de tupla. Por exemplo, essa color aqui vai ter três espaços ali, né? Vamos dizer assim, que vai ser do tipo inteiro, beleza? Beleza. Agora eu vou estar acessando aqui, mostrando, né, esses valores que a gente criou aqui. E vou estar rodando aqui para você ver que vai acontecer um erro. Ó, ele aconteceu um erro ali e falou que a função, que aquela struct, né, ela não implementa essa trait chamada display. O que acontece? Aqui a gente está mostrando, aqui por exemplo, a struct, essa struct aqui de usuário, a gente está acessando só o campo de active. Aqui a gente está acessando uma struct que seria todos esses três valores aqui. Por exemplo, eu poderia acessar em formato de tupla também esse valor aqui que não daria um erro. Ele só... Eu tô viajando, não é o original, é point. Beleza. Ah, tá, aqui também é um só. Beleza, mostrou aqui. Por quê? Porque agora eu tô acessando a propriedade. E aqui eu acesso através de igual como se a gente estivesse acessando uma tupla mesmo, entendeu? Acessando aqui pelo index da tupla. Caso a gente queira exibir a struct completa, por exemplo, eu vou fazer aqui para essa de usuário. Eu quero exibir agora o usuário completo, todos os dados dele. Eu preciso implementar uma trait. Uma trait seria uma função que permite a gente fazer alguma coisa, entendeu? Beleza. Essa trait, ela mostra aqui no próprio log, aqui no próprio erro, caso a gente rode. Ou se você tiver com a extensão do Rust Analysis instalado aqui, ele também mostra. Só que eu desinstalei só para a gente vendo aqui. Então aqui, ó, ele mostra, né? E fala que essa struct nossa não implementa essa trait chamada display. E aí ele fala aqui como que a gente faz para estar utilizando. Ao invés da gente passar só as chaves,
a gente vai estar passando dois pontos de interrogação dentro das chaves, onde referencia o valor aqui, certo? E aí, a gente vai rodar novamente e ele vai dar mais um erro, porque o Rush, o compilador, ele mostra pra gente os erros, né? E aqui ele mostrou, né, que a gente está utilizando agora essa forma de acessar o objeto que mostra todos os dados. Porém, a gente ainda não implementou mais uma trait que chama debug. E aqui embaixo, ó, ele mostra o que a gente precisa fazer. Então a gente pega essa função aqui, ó, hashtag chaves derive parênteses debug, e adiciona manualmente em cima da struct onde a gente quer exibir todos os dados dela. Beleza? Aqui dentro, só de curiosidade, aqui dentro eu consigo passar outras traits também, mas de início a gente vai estar utilizando só essa debug. Eu posso vir aqui, ó, e agora ele mostrou todos os campos daquela struct ali, certo? Beleza. E a gente também consegue criar structs que não tem nenhum formato e também nenhum campo. Essa struct aqui, por exemplo, pitch, sabe? Por exemplo, assim, um nome de uma função de algo, sabe? E ela não recebe nada, sabe? A gente consegue estar utilizando também, beleza? Agora então eu vou estar mostrando um exemplo de como que a gente pode estar utilizando structs em um exemplo real aqui. Então bora lá. Ó, a gente vai ter um programa que calcula o pixel de um retângulo ali, calcula um retângulo em pixels quadrados, beleza? Então a gente vai ter aqui uma função e a gente vai ter então dois valores, que é o width e o height. E o height, que é a largura e a altura, né? Beleza. E aí, aqui eu posso estar fazendo um print ln e posso falar aqui, ó, que a área do retângulo é em pixels quadrados, vamos dizer assim. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai multiplicar o width vezes o height. Ó, aí ele pegou e mostrou aqui então, né, que esse valor aqui pra gente, certo? Ele fez a multiplicação do width com o height. A gente quer saber a área e é assim que a gente faz o cálculo da área de um retângulo para saber ali, né, separando essas duas variáveis de width e height, e a gente sabe essa função. Aí a gente pode pegar aqui espera feliz, eles buzinam toda hora, mas beleza. Aí a gente pode pegar e pode separar isso daqui que a gente fez em uma função, por exemplo. Vamos chamar ela de área. A área que recebe dois parâmetros, né? Esse retorno aqui é o mesmo. E vai fazer esse cálculo ali pra gente então. E agora aqui a gente pode chamar a área passando os dois valores que a gente criou ali em cima. Beleza, rodou, né? Tranquilo. A gente também consegue fazer aqui através das tuplas, então. Por exemplo, agora ao invés de eu passar dois parâmetros separados, vou passar uma tupla. Vou chamar essa tupla de dimensions. E aí,
eu vou passar os tipos dela. O primeiro tipo, né, são esses dois tipos aqui, que aqui dentro representam o it e aqui o id, certo? E aí vou fazer a mesma coisa, só que aqui a tupla eu acesso pelo index, né? Certo? Agora aqui, né, eu preciso estar passando uma tupla, né, com esses dois valores, e aqui eu só, né, eu passo agora a tupla assim, certo? Retornou a mesma coisa, rodando normal. Agora a gente vai refatorar isso daqui utilizando a structs. Vou criar um struct aqui de chamada retângulo, porque vai ser essas duas informações que a gente vai ter aqui, que a gente está trabalhando para saber do retângulo, certo? Então, struct rectangle, ó, sempre a primeira letra da struct em maiúsculo. E aqui, né, as duas propriedades, então, o it e o edit. Agora aqui embaixo a gente vai estar instanciando então a nossa struct with 30 e 50, certo? Agora aqui na nossa função diária a gente vai estar então recebendo agora a nossa struct e a gente passa o e-comercial, que é a referência, e o nome da nossa struct. E agora a gente consegue acessar aqui através dos campos da nossa struct. Agora aqui, ó, onde a gente está passando, né? A gente tem que passar também a referência, igual a gente fez aqui. E aqui também, ó, o ponto e vírgula. E aqui tornou o mesmo resultado. Então aqui, ó, a gente viu, né, como que a gente utiliza a funcionalidade aqui então do struct, né? Por exemplo, a utilização de uma struct aqui em uma função, e como que a gente define então, né, as outras structs também, por exemplo, a do tipo de tupla e a outra sem tipo nenhum, e sem nenhum campo, que é unit struct, só o nome mesmo da estrutura ali. A gente viu também a utilização do trait chamado debug, para a gente mostrar ali todos os campos, né, de uma struct. E agora a gente viu então a utilização de uma struct em uma função aqui, para a gente tá vendo. Agora a gente vai estar vendo uma coisa bastante importante ainda dentro de struct, que são os métodos. Que os métodos nada mais são do que métodos, que são funções que a gente consegue criar para as nossas structs, certo? Então, vamos implementar aqui para a gente ver como que funciona. Por exemplo, a gente tem essa função aqui chamada área, certo? Eu consigo fazer isso através de um método. Eu consigo, então, criar um método para esse struct aqui. E a gente faz isso implementando o método para struct. Então, a gente escreve aqui o bloco imple, de implementação, e o nome da struct, seguido aqui de chaves. E aqui dentro a gente vai criar então funções para nossa struct. Aqui seria, né, os comportamentos da struct, né? E a struct em si seria a questão do objeto em si, né? Vamos dizer assim, das propriedades dele. E aqui então a gente consegue criar funções, por exemplo, vou criar aqui uma função diária. E essa sintaxe de método é muito interessante, porque
o primeiro parâmetro é sempre os parâmetros self. E self aqui é uma palavra reservada do Rush, que representa a própria struct, né? Então aqui ele vai receber o self e vai estar retornando o nosso i32, essa função aqui que a gente está fazendo. E a gente abre chaves, né, para fazer a função, e a gente acessa as propriedades através do self ponto. Isso, agora a gente já acessou e aqui a gente consegue então fazer isso, acessar as nossas funções, os nossos métodos através do ponto seguido da função. Em parênteses, claro, para executar a função. Vamos rodar aqui, ó. E aí a gente vê que está rodando da mesma forma. Tem mais uma coisa interessante também que a gente consegue fazer aqui dentro, que são o quê? Criar funções associadas, certo? Por exemplo, eu posso criar uma função aqui, ó, que agora vai ser uma função mesmo que está associada a esse método. Por exemplo, fn hello world, uma função aleatória aqui, vai retornar então uma string, e aqui vou só colocar o print ali, né? Beleza, e aqui dentro eu consigo estar acessando também essa função que chama função associada. Eu consigo estar chamando também essa função associada. Aí, essa função associada, ela é diferente do método, porque o método ele sempre precisa receber como primeiro parâmetro aqui o referência self, certo? Já a função associada, ela não precisa receber esse parâmetro aqui de self. E da forma também que a gente acessa, que tem uma diferença. Aqui, para a gente acessar o método, a gente acessa com um ponto. Já na função associada, a gente acessa através da gente passando o nome da struct, dois pontos, e aí o nome da função. Vamos executar aqui. É assim, galera. Toda hora da bug, nem sei se para. Então aqui, ó, eu trouxe, né, o retorno do Hello World aqui nessa primeira execução. Vamos passar assim mesmo. Ele executa e depois passa aqui também a referência da função, né? Mas beleza. Então esses foram aí, né? As utilizações que a gente tem aqui com o struct, alguns exemplos, o método também, né? A sintaxe de método, que a gente consegue criar funções que referenciam a si própria ali dentro da struct, né? Implementando elas. A gente também conseguiu então criar funções associadas ali. E é isso aí. Bora para o próximo vídeo e até mais. Valeu!